Oi, Nutri! O cliente agenda a consulta, aparece 2, 3 vezes e depois desaparece, às vezes nem avisa nada. Então fica comigo. Eu sou Cláudia Marquesi e no vídeo de hoje eu vou dividir contigo alguns segredos para virar esse jogo e motivar o teu cliente a seguir o acompanhamento nutricional. O primeiro segredo que eu quero dividir contigo é que é fundamental que a gente peça licença para entrar no mundo do nosso cliente. Quando isso acontece, ele vai se sentir confortável e aberto para as mudanças que precisam acontecer. Para que isso flua naturalmente, a gente precisa estabelecer uma conexão, um vínculo de confiança, e isso vai se dar realmente pela entrega, pelo verdadeiro se importar que muitas vezes a gente manifesta de forma não verbal, seja pelo olhar, seja pela forma com que a gente acolhe essa pessoa no nosso consultório. O segundo segredo, e talvez o mais importante deles, é que não existem consultas iguais. Eu preciso pensar que a cada atendimento, a cada pessoa que cruza a porta do meu consultório, eu tenho um cenário totalmente diferente e preciso ter uma estratégia verdadeiramente personalizada. E o primeiro passo para que isso aconteça é antes da consulta. A cada consulta, eu preciso estabelecer um momento de análise e planejamento. E aí sim, eu vou definir o que eu vou utilizar naquela consulta especificamente. Uma das questões fundamentais é conhecer qual o perfil comportamental desse cliente que está chegando para o atendimento. Eu tenho, de repente, uma pessoa que tem um perfil mais dominador, que é movida pelo desafio. Bom, eu posso pensar numa estratégia, por exemplo, de gamificação, alguma coisa que vai desafiar, que vai mover essa pessoa por aquilo que a impulsiona. Mas não, pode ser que eu tenha uma pessoa que seja mais cautelosa, aquela pessoa que precisa de método, precisa das questões mais claras, mais organizadas e que daqui a pouco vão se beneficiar de ter algum tipo de plano alimentar mais especificado, mais estabelecido. E aí a gente precisa pensar então qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a estratégia que eu vou usar para aquele indivíduo especificamente. Outra questão importante dentro desse conhecer o cenário personalizado é a gente entender o momento de prontidão de mudança que essa pessoa se encontra. E aí a gente precisa aprofundar um pouco o conhecimento no modelo transteórico. Eu preciso saber se essa pessoa ela está num momento de pré-contemplação, num momento de contemplação, ou de repente se ela já está pronta para ação, se ela está pronta para uma recaída, né? Onde é que essa pessoa se encontra? E a partir daí, então, também eu vou pensar qual é a abordagem que eu vou fazer. Se chega uma pessoa que vem num estágio de pré-contemplação, que de repente veio mais foi empurrada porque a esposa recomendou, porque o cardiologista disse que ele teria que te procurar, provavelmente essa pessoa ela não está pronta para fazer mudanças e a gente vai ter que trabalhar, trilhar alguma questão aí no caminho antes de efetivamente começar a intervir, diferente do que aquela pessoa que chega pronta para ação. E também é importante ter clareza que existe uma flutuação em relação a essas fases e que aquele cliente que daqui a pouco ele chegou pronto para ação, em algum momento ele pode voltar para um estágio de contemplação, algum ponto específico em que ele ainda não tem bem certeza da mudança, que ele está pensando, que ele já está começando a olhar a respeito. Isso vai ser fundamental para que tu tenha uma estratégia mais direcionada, mais personalizada. O terceiro segredo é saber que a gente precisa sair da zona de conforto, Nutri. Aquela questão de avaliar, definir a prescrição e que a gente sabe o caminho e que a gente sabe o que é correto e o que é adequado e saudável, ela precisa ser mudada. A verdadeira transformação do seu cliente, ela vai acontecer fora dessa zona de conforto, fora dessa conduta prescritiva. E para isso, nada melhor do que utilizar as ferramentas de entrevista motivacional. A entrevista motivacional, ela nada mais é do que uma conversa colaborativa, onde o nosso papel enquanto nutricionista é favorecer, é facilitar
com que o nosso cliente ele possa fazer reflexões, ele possa elaborar em cima dessas reflexões e tomar as suas decisões, encontrar as mudanças e os caminhos, as estratégias que lhe são favoráveis. Para isso, não existe julgamento, não existe certo ou errado. Outra sacada muito importante e que é extremamente simples é a gente poder direcionar e trazer esse cliente a olhar para aquilo que ele já avançou. O foco dos nossos encontros, das nossas conversas, ele não pode ser os problemas, as dificuldades, os erros e aquilo que ele ainda não avançou. É preciso celebrar aquilo que ele já conseguiu conquistar e que a gente possa fortalecer, reforçar com ele o quanto muitas vezes alguma coisa que parece pequena e que parece extremamente simples é grandiosa para que ele coloque realmente a rodar no seu dia a dia. Eu costumo falar, por exemplo, é tão simples, né, quando a gente fala para uma pessoa mastigar bem os alimentos, mas o quanto isso muda o seu comportamento, a sua forma de vida, a sua agenda do dia a dia, né? Aquela pessoa que está acostumada a comer em 5 minutos por N questões envolvidas ao redor e que passa, de repente, ao invés de comer em 5 minutos, fazer a sua refeição em 20 minutos. Parece algo tão pequeno para ele, mas o quanto ele precisou se esforçar para que isso aconteça. E que a gente possa, então, reforçar isso, que a gente possa lembrá-lo, que ele revisite os movimentos necessários para essas mudanças, porque com isso a gente está reforçando o sentimento de autoeficácia e empoderando esse cliente para saber que ele é capaz de seguir adiante, que mesmo que aquilo que parece tão pequeno, aquilo aconteceu, ele é capaz de muito mais. E a última dica, Nutri, que eu quero dividir contigo é: por mais amor, por mais estudo, por mais dedicação que tu coloque num plano alimentar perfeito, ele não existe. E o teu cliente, ele não vai conseguir seguir satisfeito com consistência a longo prazo um plano definido unilateralmente. Para isso, a estratégia é, a cada encontro, vocês trabalharem juntos a 4 mãos o que são as metas que ele quer alavancar e quais os pequenos passos necessários, quais as mudanças que vão em direção à realização dessas metas. Dessa forma, o cliente realmente ele vai se sentir responsável pelas decisões. Não foi alguma coisa que foi imposta, foi alguma coisa que ele definiu junto com a gente. Na verdade, tu faz parte da equipe dele, e quem vai conduzir é ele. Isso empodera e isso fortalece a adesão, fortalece a continuidade e a vontade de retornar para a próxima consulta. E se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like para eu ficar sabendo. Aproveita, te inscreve no canal, ativa lá as notificações para que tu possa receber outros conteúdos como esse.